Na Mesa Podcast, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje com uma visita mais que ilustre. Na mesa está conosco hoje nosso querido presbítero Velez. Muito bom. Gente, é a satisfação participar desse podcast que nos chama a oportunidade de expressar aquilo que a gente sente, aquilo que Deus tem proporcionado para cada um dos seus servos. Amém. Nós agradecemos desde já essa grande participação. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque é um marco, né? Aqui tem 2 gerações e mais que isso, tem muita história. Nós estamos na caminhada subindo os degraus da escada da vida. Isso aí. Sabemos do início, mas esperamos terminar contando bênçãos. Quero pegar a deixa da sua fala para fazer uma pergunta, já que falou muito sobre o início. Fala um pouco sobre o seu início na caminhada. Gente, o início da caminhada de um servo de Deus ou daquele que pesquisa a respeito da salvação, porque não é só querer ir para o céu, é aprender o caminho que leva ao céu. E essa esperança eu tive aos 16 anos, quando eu fugi de religião, onde eu achava que as religiões lançavam dúvidas. E eu queria a certeza do céu. Foi aí que passei a ter a primeira esperança e, vamos dizer assim, esperança e participação nas coisas de Deus. De lá para cá, mudaria alguma coisa? Ou acha que fez tudo como tinha que ser feito? Rapaz, é o seguinte, existem dois objetivos que você tem que tomar. Um é o seu e o outro é aquele de Deus. Aquele que quando você encontra com Deus, Deus olha para você e diz assim, o que é que você quer? Aí Jesus pergunta para você, afinal de contas, o que é que você quer comigo? E quando você expressa a sua vontade, aí Deus vai dar resposta de acordo com a sua indagação, com as suas dúvidas, com as suas perguntas. E a gente vai para Deus com um montão de perguntas, esperando em uma resposta sair todas as respostas das perguntas. Amém. Graças a Deus. Eu estava vendo aqui, 16 anos, né? Já tem aí uma jornada grande e nesse intervalo, é muito tempo, mas nesse intervalo, tem como fazer um resumo aí do... Gente, é o seguinte, nós quando aceitamos a Cristo, atualmente a gente vê muitas promessas. Na verdade, se explica as rosas, mas não explica os espinhos. É forte isso aí. E quando nós aceitamos Cristo, a primeira coisa que acontece na vida do jovem é as perseguições, as lutas. A vida de um jovem é uma flor, é uma rosa. Logicamente, aceitando Cristo, Cristo sendo a rosa de Saron, você passa a também ser uma rosa de Cristo. Automaticamente, carregando no seu caule os espinhos. Tem rosa, tem que ter espinho. Tem que ter espinho. A rosa sem espinho não são rosas verdadeiras. Sim, não são rosas... E assim, eu não entendo muito de floricultura, nem da flora não, mas a rosa bonita, ela tem um espinho. A rosa bonita tem espinho e a rosa verdadeira. Quando eu falo a rosa verdadeira, é porque nos nossos tempos, nossos dias, nós encontramos rosas perfeitas, aparentemente belas. Sim. Feitas em plástico, feitas em tecidos, feitas até em reciclável. E que demonstra uma rosa. A beleza aparece. Tem cara de rosa, mas não tem a mas não tem os espinhos. É assim que nos dias atuais, muitas pessoas aceitam Cristo pensando que é tudo rosas. Na verdade, a rosa, para ser rosa de Cristo, tem que carregar no seu caminho os espinhos. Eu passei por isso. Foram mais de 50 anos, 52 anos. Eu acredito mais lutas do que mais espinho. Mais espinho do que lutas. Porque propriamente lutas. Porque cada luta vinha espinhos e espinhos. Mas graças a Deus que nós
temos um Deus que não existe espinhos pontiagudos que não possa sarar as nossas feridas. Ele tem a cada minuto sarado as minhas feridas, e por isso que eu estou alegre diante de tudo isso. Eu, graças a Deus, posso dizer, agradeço a Deus pela felicidade do encontro com Cristo. Aproveitando a deixa dos espinhos para a gente meio que fazer uma ponte desse assunto, de espinho ele entende muito bem, né? De espinho, nosso Jesus Cristo entende muito bem. Até a sua coroa foi de espinhos. Foi de espinhos, né? Os cravos que o ultrapassaram foram espinhos, né? Eu lhe pergunto, tendo essa experiência, né? São mais de 50 anos no Evangelho, vivenciando a beleza das rosas, mas também lidando com os espinhos. Os espinhos, verdade. Eu lhe pergunto, assim, dentro de um panorama, porque, como eu disse, o senhor vivenciou várias épocas, né? Nesse intervalo de tempo foi várias épocas, várias estações, vários tempos. E no tempo atual, a gente consegue lidar com os espinhos? Olha, é o seguinte, se o soldado entrar na guerra, ele se fere. Se ele fugir, ele é responsável. Então nós não lidamos com espinhos. Inclusive o nosso evangelho, o evangelho atual, tem embelezado muito. No meu tempo foi difícil, porque eu passei a época da Jovem Guarda, as tentações e as perseguições. 68, 70 foi a época da Jovem Guarda. Então os jovens eram, como os tais hoje, eram irreverentes, eles eram presunçosos já não existia mais a afinidade entre família, embora não existisse as redes sociais. O advento das redes sociais ainda não existia. Não existia, mas já existia essa irreverência dos jovens. É bíblico? É, mas não é de agora. Sim. Já existia. Se você for olhar os usos e os costumes da era 60, 70 até 80, vai bater com os atuais. Sim. A irreverência, essas coisas. Não tinha as drogas como hoje temos, outro assunto, mas já eram irreverentes. Haja visto foi o período onde jovens se afastaram das famílias, onde criou-se com aquele movimento dos Beatles, do rock roll e outras músicas que provocou uma maneira irreverente dos jovens. Então hoje não é novidade. Sim. Existia já então naquela época dentro no entendimento daquele jovem o interesse de exprimir alguma coisa, colocar para fora alguma ideia que a princípio parecia que eles eram aprisionados nessas ideias. Se a gente for analisar o jovem de hoje, geralmente a gente critica, mas não se pode criticar aquilo que vem de dentro. Os jovens de hoje, eles jogam para fora aquilo que eles pensam. Antigamente, na época da ditadura, era quase impossível você expressar, por causa da censura. Eles não podiam expressar, tantos jovens que foram presos por causa disso, a falta de liberdade de apresentar aquilo que ele pensava. Então hoje nós não podemos discriminar, não podemos acusar, não podemos criticar, porque é a alma de cada um que está expressando o desejo que ele queria na sua vida. Então, dadas as proporções, já existia isso? Já existia. Certo. Então, como eu disse, foram algumas, eu diria que algumas eras dentro do Evangelho, porque em 50 anos eu acho que mudou muito, né? Mudou muito. E com isso a gente chegou na situação que a gente vive hoje. E eu quero aproveitar aqui a sua presença para gastar da sua experiência e lhe perguntar, essa mudança, no resumo, para a gente meio que resumir, ela é benéfica? Olha, é o seguinte, como falei, é o grito do jovem, o grito da sociedade, o grito do mundo.
o mundo grita no meio das trevas. Os jovens gritam num silêncio agudo. Mas é um grito de socorro ou é um grito de... É um grito de apelo. O jovem que aparentemente pensa se quer revolta, é um grito de apelo. Mas nós estamos caminhando para essas coisas mesmo, essa experiência, e temos mais que agradecer a Deus pelo tudo de bom que Ele tem feito, principalmente para essa igreja visível que nós temos onde as igrejas cooperam para que os jovens tenham um ambiente legal. Sim. E os jovens podem ter um ambiente legal, diferente daquele ambiente de revolta, ou de grito, ou de... Ele pode ter um ambiente legal no meio evangélico. Eu falava esses dias com o presbítero Rinaldo que vivemos uma geração que é bem mais sentimental. Ela sente muito. Verdade. Ela dá muita ênfase, às vezes até demais. Eu até conversava que aquele termo nunca foi tão atual. É tempestade no copo d'água. Mas é cada um com as suas tempestades. Assim, tem a parte que eu julgo, é uma opinião própria, eu julgo benéfica nisso tudo, porque é melhor sentir muito do que ser insensível. Insensível, justamente. É melhor sentir muito. Eu penso que isso possa ser aproveitado de alguma maneira, para que a gente use essa sensibilidade, demasiada, mas que a gente use essa sensibilidade para o reino. Mas vamos para uma próxima pergunta que a gente conversava há pouco. No reino, eu lhe perguntaria: qual o objetivo de Deus para com o homem, na sua visão? Na minha visão, vejamos, Deus forma um homem no jardim. O objetivo de Deus é dar o melhor para a sua geração criada por Deus. Ele fez um homem como instrumento próprio do modelo dele, a ponto de dizer assim: é minha semelhança. Deus fez o homem o modelo dele. Não existia encanto nenhum. Havia trevas, mas havia um Deus. E Deus fez um homem e disse: e Deus não fez um boneco. Deus não fez um robô. Deus fez um homem com o objetivo: louvá-lo e glorificá-lo eternamente. Enquanto o homem vive na terra, ele louva a Deus. Quando ele voltar ele ficará louvando a Deus eternamente. Esse é o grande objetivo de Deus para com o homem: louvá-lo a Deus e glorificá-lo para sempre. Israel sofreu muito, ainda hoje sofre, os países ainda hoje sofrem por falta de obediência ao seu Criador. Os países que não obedecem a Deus, eles sofrem perseguições, lutas e guerras, e não tem quem livre. Quero pegar também a deixa da nossa visão do podcast para lhe perguntar acerca da mesa. Nós hoje temos a visão de que a mesa é uma necessidade. Como é bom estar à mesa, e eu conversava aqui em outros episódios, como a mesa representa, ou sempre representou na nossa casa, a comunhão. Estar à mesa era sinônimo de estar bem, de estar em comunhão, e uma família que entendia que a mesa era um bom lugar, ela estava bem encaminhada. O senhor concorda com essa visão? Concordo, e até expresso minha opinião, porque Jesus Cristo era o Senhor da mesa. Todas as vezes que ele encontrava com seus amigos, seus apóstolos, que eram mais amigos, ele dizia: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ele fazia questão de organizar uma mesa, mas não tinha nada que comer, só tinha 2 peixes, mas dá para fazer a mesa. Ele reunia com os discípulos e comia os 2 pães e os peixes, faziam uma mesa. Mas a coisa mais interessante que ele disse: todas as vezes, falando com relação à mesa, com relação a Jesus Cristo e a mesa, todas as vezes que vocês se reunirem para comer,
faça em memória ou em lembrança de mim. Lembre de mim. Amém? Então Isso é bem forte, interessante. É forte. Você falou aí, eu lembrei que a mesa ela é tão importante que inclusive fez menção desse texto foi Paulo à igreja de Corinto. E Paulo fala da mesa, fala da Santa Ceia sem ter estado na Santa Ceia, né? A gente vê como é importante estar à mesa em memória daquele que vive e reina Justamente. nas nossas vidas. Então é isso, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e ainda quero fazer mais uma pergunta. Essa pergunta é porque nesse intervalo desse tempo, como eu disse, aconteceram algumas coisas, algumas pessoas ficaram pelo caminho, outras começaram a caminhar. A pergunta que eu lhe faço é se tudo que vem acontecendo no tempo presente é resultado, na sua visão, se é resultado do cumprimento da palavra. Estamos de fato ansiosos, e eu digo ansiosos no sentido de esperançosos à volta do Senhor Jesus. Qual é a sua visão dentro disso? Olha, é o seguinte, no Salmo 23, conhecido por quase toda a humanidade, tem uma parte que diz o seguinte: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Deus preparou a nossa vida e deve ser para os nossos adversários uma mesa na presença de Deus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Então, cada coisa que nós passamos pela vida é um espelho para o mundo, para que o mundo veja não a derrota, mas as vitórias que a gente está tendo. Hoje se tropeça, amanhã se levanta, depois se tropeça, depois se levanta. A criança só aprende a andar quando ela começa a cair. Isso é muito interessante. E uma coisa é certa: quando a criança cai, os pais estão olhando, já pronto para correr e levantar. Deus tem feito isso conosco e nós agradecemos tudo isso que Ele tem feito, sabendo que a esperança é maior do que o desespero. É forte isso aí. Como é que é? A esperança É maior que o desespero. Amém. Glória a Deus. Dentro dessa visão, eu conversava há pouco que o que hoje a gente chama de mesa, em um tempo não tão recente, mas um tempo passado, a gente tinha muito nas igrejas o gabinete, né? Quando alguém era convidado a sentar no gabinete, a pessoa já ia meio, né? Já com medo. Já com medo, porque não sabia o que Principalmente Deus, ei, vão me disciplinar. a pessoa não sabia o que ia acontecer lá dentro. Com certeza. A sua vida estava à disposição daquele Na mão momento deles. ali. E eu percebo que o tempo presente, ele nos ensina que onde sobrava muito regulamento, faltava relacionamento. Então é como que a lei fria. Esses dias eu falei com uma pessoa e eu disse: olha, o problema da lei é porque ela é fria, ela não tem sentimento. E nesses gabinetes acontecia muito isso, né? A pessoa não via que você era uma pessoa, você tinha uma vida, você, ainda que caindo como essa criança aí, você estava sendo acompanhado pelo Pai. Pelo Pai. E Verdade. tinha pessoas que caíam de fato, erravam ou tropeçavam como uma criança, e não conseguiam se reerguer porque não viam aquele cuidado. Um braço para levantar. Um braço para levantar. Então a mesa, ela tem disso, ela ocupa, ela pede licença ao regulamento e ela estabelece um relacionamento. A gente diz sempre que o bom da mesa é porque ela nivela, ela nos nivela. Aqui ninguém é maior que ninguém, ninguém tem
uma posição. É a altura da mesa. É a altura da mesa. É a altura da mesa. Você pode até não sentar à mesa. Isso não te faz diferente ou indiferente, mas se você sentou, você está na altura de todos que estão presentes. Eu falava também esses dias, pegando a deixa da mesa, sobre estar na mesa também é uma escolha. E permanecer na mesa é o que vai revelar se de fato você quer ter comunhão. E o personagem em questão é Judas. Judas estava na mesa, participa da ceia, mas o seu coração já estava distante da mesa. E a resposta de Jesus é que Jesus ele não exclui ninguém da mesa. Ele nos dá a liberdade de escolha. Mas Jesus pede uma coisa a Judas depois da ceia. Ele diz: olha, faça o que você tem que fazer. A mesa ela traz isso para mim, traz isso para o Senhor. Ela nos nivela, ela nos aproxima, ela revela a bondade de Deus. Mas a gente ainda tem a prerrogativa de escolher estar na mesa ou não. Eu louvo a Deus porque eu fui muito bem ensinado sobre a necessidade de estarmos juntos. E o Senhor tinha muita propriedade, né, para falar a respeito disso, até pela sua história. E eu queria ouvir um pouco do Senhor sobre a comunhão, sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Olha, é o seguinte, nós, olhando na visão espiritual, nós podemos falar que temos, ou somos formados em três, vamos dizer assim, características divinas, como homem, corpo, alma e espírito. Sabendo que não pode, ou se você vaza na mão de Deus, não pode ser diferente. Essa atuação das três características, corpo, alma e espírito, não pode se separar. Você nem pode separar o corpo da alma, nem os dois do espírito. Então o corpo, para sua atuação secular, para sua representação do corpo de Deus, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Se você quiser ver a Deus, olhe o homem. É forte isso aí. O físico do homem foi Deus, o objetivo de Deus é coisa de Deus, do coração de Deus. Ele formando o corpo do homem, ele formando os braços, formando o rosto, formando as pernas, formando o interior funcionando. É a maravilha de Deus no corpo. Deus dando a alma do homem quando faz o sangue correr no corpo. E aquele sangue da alma, segundo a palavra, faz movimentar todas aquelas partes que Deus havia criado. E ele passa a ser alma vivente e passa a viver. Mas Deus diz: olha, o corpo e a alma tem, mas você vai ficar como robô. Você vai depender de mim em tudo. Então eu vou soprar em você, além do corpo, além da alma, o espírito de vida. Você passou a ter o Espírito de Deus na vida. Você pode ser o homem pior do mundo, mas se ele vê alguém maltratando uma criança, ele pode ser um bandido, um marginal. Mas se ele vê alguém maltratando uma criança, ele sabe que é errado. E diz: isso não pode acontecer. Eu vou defender a criança. Tem uma parte minha, né? Porque aí você vai ver que é Deus agindo no homem mau. Essa parte do Espírito. Então o Espírito de Deus atua no homem. Então é isso que Deus cobra, que esse Espírito faça coisas, a alma coopere com o corpo coopere, de forma que ele possa produzir frutos espirituais, para que ele não chegue a morrer espiritualmente e perder o encontro com Deus no futuro. Então quando o corpo defiar, que não tiver mais força, e que o sangue deixar de movimentar o coração,
que os órgãos começarem a serem diluídos pelo tempo, ele volta ao pó. E quando volta ao pó, cumpre-se a palavra de Deus. O Espírito volta a Deus, que o deu. Glória a Deus. Aleluia. É a maravilha da criação. Eu vou ficar com essa... Uau, é forte demais. Eu vou ficar com essa frase. Se eu quiser ver Deus, eu olho para mim mesmo, olho para o homem. Né? Olha para o homem. Por isso que ele diz, aquele que destrói o corpo humano, destrói o templo de Deus. Porque Deus, o Espírito de Deus habita no homem. É forte demais. Para mostrar que ele, quando ele peca, ele sabe que pecou. Quando ele faz o bem, ele sabe que fez o bem. E quando faz o mal, ele sabe que faz o mal. Eu penso que a tristeza do pecado é isso, né? É. Por isso que Deus se entristece quando Se pecamos. entristece. Quando o pecador se entrega ao pecado, que zomba a Deus pelos seus atos. E a Bíblia diz que ele não tem problema com o pecador. Ele tem Não problema tem. com o pecado. Ele tem problema com o pecado. Que a ação do pecado no templo, que é morada dele, Fere o coração de fere Deus. o coração de Deus. É forte demais. É forte demais. Tem coisas que estão impressas, né, na nossa vida. Justamente. E a gente precisa viver isso demais. É muito espiritual. É coisas muito espirituais. É verdade. É verdade. É uma... Por isso que a Bíblia também diz que tem coisas que só se discernem no Espírito. No espírito. Coisas naturais são naturais. Naturais são naturais. Mas as espirituais só no Espírito. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e fazer agora quase que uma brincadeirinha, onde a sua resposta é a mais sucinta possível. Bem objetiva. Me responda com muita objetividade. Quem é Deus para o Senhor? Poder supremo. Poder supremo. Família. Tudo. A vida inicia-se a vida se inicia com Deus, tudo, e termina em Deus, tudo. A vida é tudo. E a família é projeto de Deus. É tudo. Espírito Santo. O Espírito Santo é um atuar de Deus na obra espiritual para frutos espirituais. E acontece isso na igreja para edificação da igreja, não para apresentação, para exclusivamente o perfeito louvor a Deus em espírito. O Espírito quer adorar a Deus. Adorar. Céu. Céu. É uma esperança. Tudo na vida, quando se fala em céu, é esperança de nova vida. Se pudesse mudar alguma coisa do que fez, ou se pudesse projetar algo novo? A Bíblia diz que Jesus Cristo dizendo que é necessário o homem nascer de novo. Os 50 anos vividos não foi vivido, o tempo passou rápido. O que se viveu foi a vida terrena. Então, se voltasse de novo, eu faria tudo diferente. Começava em Deus, para que pudesse terminar com frutos tão somente em Deus. E não tanta coisa, tanto pecado e tantas coisas erradas, levando o homem às dúvidas. Em alusão ao dia de amanhã, eu preciso fazer essa pergunta. Mãe, eu não sei falar a respeito de mãe, por ser ela um instrumento, um objeto, ou por que não dizer uma obra tão rara. Não se pode comentar numa coisa rara como é a nossa mãe para a nossa vida. Origem de tudo. Primeiro lar do Espírito, onde o Espírito trabalhou para fazer um corpo, para dar força ao corpo. Então a mãe é a primeira, vamos dizer, o primeiro lar que nós recebemos de Deus. O primeiro lar. E por isso que não morre dentro de nós. Existe sempre uma mãe que cuida de nós, na presença ou na ausência. Mãe é, acima de tudo, presente de Deus. glória a Deus. Eu quero mais uma vez glorificar o nome do Senhor pela sua vida, dizer da alegria de estarmos juntos aqui.
Eu que sou suspeito de falar, que me espelho muito na sua pessoa. E queria lhe pedir para trazer para a gente ali as considerações finais. Gente, nós queremos agradecer a oportunidade, de antemão, as indagações, as dúvidas, as questões, as perguntas e as respostas, aquilo que foi possível responder. Mas o principal que nós queremos deixar para os ouvintes e aqueles que irão assistir é que amanhã, ou hoje, podemos dizer, nós festejamos o Dia das Mães. Não esqueça esse dia. Se você puder fazer qualquer coisa, faça, porque uma coisa pequena para sua mãe é muito grande, é muito importante, porque ela é muito grande para você. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor guarde a sua casa, que Deus possa sempre derramar da sua presença. E feliz Dia das Mães a todos. Muito obrigado. Amém. Até a próxima. Amém.